do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo aí. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler a partir do versículo 11, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 3, a partir do versículo 11. Aleluia. Atos 3, 11. E, apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, ele respondeu ao povo: homens de Israel, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos esse homem andar? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes a presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e o desejastes que fosse concedido um assassino, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas, e pela fé em seu nome fortaleceu o seu nome a este homem, a quem vede e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde na presença de todos vós. Aí você vai pular agora lá para o versículo 22, capítulo 3, versículo 22. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos semelhante a mim, e a ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentre o povo. Sim, todos os profetas, desde Samuel e os que o seguiam depois, todos quantos falaram também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Pode sentar. Esse texto que nós lemos, ele é a continuação de um milagre que foi feito, que foi concedido a um homem coxo, paralítico, que vivia sentado à porta do templo pedindo esmolas. A Bíblia fala que Pedro e João estavam indo para o templo, e quando eles estavam chegando no templo, esse homem que estava ali paralítico estendeu a mão para eles e pediu para que eles dessem algo para ele, pediu uma esmola. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, eles viraram para aquele homem e falaram: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Naquele mesmo instante, aquele homem se levantou e andou. E aí, quando eles saíram dali, ou eles continuaram caminhando, a multidão, aquele homem começou a acompanhar aqueles dois servos de Deus, Pedro e João,
que é que vocês estão seguindo a gente? Por que é que vocês estão andando atrás de nós? Ao contrário do que as pessoas fazem hoje, as pessoas hoje chamam os outros para andar atrás delas. As pessoas hoje chamam os outros para serem seguidores dela. Ah, me segue aí na rede social. Me segue aí no meu canal. Ah, eu vou estar lá em tal lugar. Vai lá me ver. Tem problema nenhum em você fazer isso, mas você precisa entender que aquilo que Deus faz através da vida de uma pessoa é para honra e glória do nome dele. É para honra e glória do nome dele. E ele prometeu que qualquer um de nós, se estivéssemos enraizados nessa palavra, firmados nele, nós faríamos as mesmas coisas que ele fez e maiores ainda nós faríamos. Então, não é privilégio de um ou de outro, é privilégio daquele que busca. É privilégio de quem busca. E se você buscar ao Senhor, aquilo que você tem visto Ele fazer através da vida de muitos homens, de muitas mulheres por aí, Ele pode fazer ainda maior através da sua vida. Basta apenas que você se entregue e deixe de fazer. Mas aí Pedro e João viram para a multidão e falaram: olha, vocês estão seguindo a gente, vocês não deveriam fazer isso. Sabe por quê? Isso que aconteceu com esse homem aí não tem nada a ver com nós dois, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com ele, com Jesus, aquele que esteve aqui no meio de vós, que esteve aqui andando com vocês. Tem a ver com ele. O que aconteceu conosco aqui foi só o cumprimento daquilo que ele ensinou durante todo o tempo que ele esteve conosco. Mas ele esteve aqui e vocês não deram ouvido para ele. Ele andou aqui no meio de vocês e vocês o desprezaram. Ele andou no meio de vocês aqui e vocês o negaram e apresentaram ele perante Pilatos para ele ser morto. É por causa daquele homem que vocês mandaram crucificar que essas coisas acontecem. Não é por causa de minha causa, é por causa de Pedro. Mas essas coisas acontecem porque aquele que um dia esteve entre nós disse que aconteceria e nós estamos apenas fazendo cumprir aquilo que ele profetizou que iria acontecer. E da mesma forma somos nós, eu e você. Nós estamos aqui para fazer cumprir o que está escrito nessa palavra. E essa palavra diz que a nós seria dado poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Se nós bebêssemos alguma coisa venenosa, isso não nos faria mal, porque nós estamos debaixo da proteção daquele que um dia andou por essa terra. E aí eles continuaram falando com aqueles outros: olha, vocês foram ingratos com ele. Vocês preferiram que fosse solto um homicida, um assassino, e que ele fosse crucificado. Como é que será que ficou a cabeça daquele povo quando ouviu essas palavras? Hein? Como será que ficou a cabeça daquele povo? Fala: puxa vida, nós tivemos a oportunidade de estar com esse homem, e ao invés de nós aprendermos com ele, ao invés de nós andarmos com ele, nós entregamos ele para ser morto. Mas o que eles não sabiam é que, na realidade, aquilo que aconteceu com Jesus era um plano desde o começo traçado pelo próprio Deus para que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse morrido, se entregado para morrer por mim e por você, nós hoje não teríamos a esperança de um dia morar no céu. Nós não teríamos a esperança de um dia recebermos a vida eterna.
nós não teríamos em quem confiar para resolver os nossos problemas. Nós não teríamos em quem confiar para solucionar as nossas angústias. Nós não teríamos em quem confiar para poder direcionar o nosso caminho e nos ensinar o que é certo. Foi por causa do sacrifício de Jesus que os nossos olhos foram abertos. Aquele povo naquele dia, através da vida de Pedro e João, tiveram seus olhos abertos, que eles perderam uma grande oportunidade de ter estado com Jesus e de ter aprendido com Ele. Mas hoje Ele manda dizer para você, Ele ainda continua no meio de nós, e nós temos essa oportunidade e não devemos desprezar. Ele está aqui conosco todos os dias, disposto a nos ensinar, disposto a nos ajudar, disposto a nos direcionar, a nos guiar. E nós não podemos virar as nossas costas para Ele como aquele povo fez lá naquela época. Pelo contrário, nós temos que fixar Ele os nossos olhos e andar com Ele, e seguir a Ele, e ir aonde Ele ordenar que nós formos, que nós devemos ir, porque aonde Ele ordenar que nós devemos ir, Ele estará conosco. Ele está conosco todos os dias, em todo instante da nossa vida. Nós não o temos fisicamente, Ele não está fisicamente conosco, mas Ele está muito mais perto de nós do que se Ele estivesse fisicamente. Através do Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Ele anda conosco, Ele se assenta conosco, Ele deita conosco, Ele se levanta conosco, Ele come conosco. Tudo que nós fazemos, Ele está junto conosco e garante que quando nós permanecemos nele e Ele permanecer em nós, tudo aquilo que nós fizermos nós podemos pedir, porque Ele vai conceder de acordo com o poder que está nele. Você está fazendo uma campanha pela sua família. Talvez você já fez números e acha que não tem jeito, que não tem solução para a sua casa. Eu quero te dizer uma coisa: Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Quando todas as coisas parecem que não vai dar certo, quando todo mundo fala que não tem jeito mais, quando o médico desengana, quando acaba toda a expectativa, aí Ele se levanta do trono, aponta para você e determina que você seja abençoado, determina que a sua casa seja abençoada, determina que a sua família seja salva, determina que os seus filhos larguem as drogas, determina que o seu marido largue as coisas erradas que ele tem praticado, determina que a sua esposa abandone as práticas erradas que ela tem e se dobre diante dele. Porque Ele é Deus poderoso e Ele é capaz de mudar a história do ser humano, pior que seja, o pior que seja. Tem muita gente que acha, não, fulano tem a solução. Esse aí, solução para ele é só se ele morrer ou ele vai preso, porque não tem mais saída. Esse aí não tem mais onde fazer nada, não tem mais o que fazer. Mas se Deus tem um propósito na vida de alguém que está desse jeito, você pode ter certeza que ele pode estar lá no fundo do poço, lá onde ninguém mais consegue ver, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então estende a sua mão e resgata essa pessoa lá daquele precipício da lançada e coloca de pé e muda a história, para que outros possam ver e declarar que existe um Deus que é capaz de mudar o impossível. Você quer alguém que fosse mais perigoso ou mais improvável de ser salvo e de ser mudado
do que Saulo? Tem. Ele era perseguidor dos cristãos, um homem inteligentíssimo, estudado, e que fazia o que ele fazia achando que estava fazendo a coisa certa. As pessoas acham que Saulo matava os cristãos porque ele era covarde, porque ele era revoltado, porque ele não. Sabe por que Saulo era contra os cristãos? Porque ele vivia estudando e praticando só o que estava na lei. E por causa disso, de tanto estudar a lei, ele entendia que Jesus não era o Messias prometido. Ele entendia que Jesus não foi aquela pessoa ou aquele que a Bíblia havia profetizado que viria. Como infelizmente até hoje muitos judeus acreditam que Jesus não foi aquele Salvador enviado. Um dia eles vão entender, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Saulo começou a matar essas pessoas porque ele achava que eles estavam contrários ao que a lei ensinava. E como ele era seguidor da lei, falando, eu tenho que fazer o que a lei determina, então é isso que vai ser. Mas um dia, no caminho de Damasco, ele estava indo com uma carta na mão que o autorizava a prender e até a matar quem ele encontrasse pela sua frente que fosse seguidor de Jesus. Ele estava com uma autorização para matar. E lá no caminho de Damasco, de repente, ele estava andando e ele teve um encontro com Deus, com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. E ele andando, de repente ele escutou uma voz: Saulo, Saulo. E ele, procurando, não via, não encontrou quem é que estava falando com ele. E a voz pediu: Saulo, Saulo. E ele: quem é o Senhor? Quem é o Senhor que está falando comigo? Sem saber que era Jesus, ele já começou a reconhecer o senhorio dele. E aí, aquela voz falou: eu sou Saulo, aquele a quem você persegue. E naquele momento os olhos dele foram fechados, por céu, sem enxergar. E teve um tratamento de Deus para a sua vida. Até o dia que foi determinado por Deus que ele voltasse a enxergar. E quando ele voltou a enxergar, a partir daquele momento ele deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo, e passou, ao invés de ser perseguidor, a ser um dos maiores pregadores que essa terra já viu. Ele era um improvável. Ninguém poderia imaginar que Saulo de Tarso poderia se converter. Mas quando Deus tem um propósito da vida do ser humano, Ele faz o impossível acontecer. E é isso que Ele pode fazer na minha vida. É isso que Ele pode fazer na sua vida. Acontecem coisas às vezes com a gente que a gente fica tentando entender. Por que nós estamos passando essa situação? Por que isso está acontecendo? Mas nós temos que compreender que às vezes o que Deus permite que aconteça conosco é só um tratamento para que nós alcançamos aquilo que Ele tem previsto para nós lá na frente. Saulo precisou ficar certo. Ele precisou ficar certo para ele parar, refletir e conseguir entender que aquilo que ele estava fazendo, na realidade, ele achava que estava fazendo certo, mas ele estava fazendo totalmente errado. Porque naquele dia, no caminho de Damasco, ele conheceu a verdade e ele foi liberto por ela. Ele conheceu a verdade e ele foi liberto por ela. É por isso que a Bíblia fala, esse versículo que muita gente anda repetindo, eu vou falar isso de novo. Tem muita gente repetindo esse versículo sem saber o que ele significa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Aí, aqueles homens, Pedro e João, continuam falando com o povo, e ensinando para eles, mostrando para eles que eles perderam uma grande oportunidade. Deixa eu pegar os meus olhos. Aí lá no versículo 23, aliás, 22, pois na verdade Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. Ele estava falando o seguinte: olha, Moisés falou lá atrás que o profeta iria se levantar, que era semelhante a ele, e que nós deveríamos ouvir o que ele fala. Versículo 23: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída entre o povo. Ele falou: olha, Moisés ensinou lá atrás que nós precisávamos ouvir esse profeta, precisávamos ouvir Jesus e fazer o que ele mandava, o que ele ordenava. Só que a palavra também fala o seguinte: que aquele que não quiser escutar, aquele que não quiser fazer, aquele que não quiser andar de acordo com o que ele ensinou, vai ser destruído. Não tem dois termos, não tem duas medidas, não tem dois pesos. É sim ou não. Tem muita gente querendo dar jeitinho no evangelho. Tem muita gente querendo: não, isso não podia lá, hoje pode. Isso não é bem assim não. Isso que ele queria falar, ele falou lá para aquele povo específico, não é para nós não. A Bíblia diz que tudo que está escrito nessa palavra serve de ensinamento para nós. Independentemente do tempo que nós vivemos, independentemente do lugar que nós vivemos. Então, se nós dermos ouvido ao que está escrito nessa palavra e praticarmos o que está escrito nela, com certeza nós alcançaremos as misericórdias e as bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas se nós não fizermos isso e não ouvirmos o que Ele tem determinado dentro dessa palavra diz que nós seremos destruídos. Tem jeitinho não. Não vai nessa história de purgatório, não, você vai para o Beleléu. Ou você tem uma vida reta, conserta a sua vida diante de Deus aqui agora, ou infelizmente, se você morrer, você vai ter segunda oportunidade, não. Pastor, misericórdia, você é muito duro. Eles, eu não estou aqui para ficar contando história para você. Eu não estou aqui para contar história para você. Eu estou aqui para trazer para você a revelação de Deus, a palavra de Deus, para que você abra os seus olhos, para que você, e eu também, pratique o que está escrito nessa palavra e faça a coisa certa, para que nós não tenhamos a decepção de chegar diante dele e ele nos iluminar. É isso que ele falou aqui. Versículo 24. Sim, e todos os profetas desde Samuel, os que seguiram depois, todos quantos falaram, também anunciaram esse livro. Começou com Moisés falando, e todos os profetas que vieram depois falaram a mesma coisa. Por quê? Porque nele não tem variação e nem sombra de dúvida. O que ele ensinou lá atrás vale para nós hoje, continua valendo. Moisés falou, Elias falou, Eliseu falou, e todos os profetas que vieram foram falando, até chegar nos nossos dias, e tem muita gente aí falando, continua falando, e as pessoas não têm dado crédito. Vós sois os filhos dos profetas. Eu e você somos fruto do trabalho desses profetas. Amém? Porque eles pregaram lá atrás, porque eles profetizaram, porque eles continuaram propagando esse evangelho, foi até chegar em nós. Se eles não tivessem feito, se eles não tivessem morrido, se entregado
tua semente